Bom dia, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. O meu desejo é que esse dia seja marcado pela bondosa mão do Senhor, te conduzindo e abençoando os teus passos onde você for, aquilo que você precise fazer, seja abençoado muito pelo nosso Deus. Ainda dentro do tema milagres, também trabalhando esses milagres dentro do livro de Atos dos Apóstolos, hoje nós ainda vamos falar do capítulo 14. O capítulo 14 está marcado pela primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, enviados pela igreja em Antioquia para o alcance aos gentios, levando a mensagem, a salvação, o discipulado, e essa viagem foi marcada também pelos milagres do Senhor. Além das conversões, a cura de um coxo de nascença e também a alegria, o júbilo que Paulo, Barnabé e os demais que se juntaram a ele nessa viagem puderam sentir pela provisão e o cuidado do Senhor. A leitura hoje está no capítulo 14 de Atos, de 21 até o versículo 28, que diz assim: Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Estamos aqui no final da primeira viagem missionária, como eu já ressaltei anteriormente, uma viagem feita para alcançar os gentios e que também está marcada pelo sobrenatural, pelo extraordinário de Deus, não somente na conversão, mas também com curas, livramentos, levantamento de lideranças e o futuro do reino de Deus que estava se cumprindo de acordo com o que Jesus havia recomendado aos seus discípulos, que eles pregassem em Jerusalém e até os confins da terra. A visita de Paulo e Barnabé a Derbe completou a primeira viagem missionária. Logo, Paulo resolveu percorrer de novo a difícil rota sobre a qual ele tinha vindo, a fim de fortalecer, encorajar e organizar os grupos cristãos que ele e Barnabé haviam estabelecido. Discernimos o plano de Paulo de estabelecer igrejas nas principais cidades do império. Ele não deixava os convertidos desorganizados e sem liderança capaz, mas pelo mesmo motivo não permanecia muito tempo num só lugar. Esse texto de Atos 14, do 21 até o 23, quando nós vamos encontrar aqui, que eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram ali muitos discípulos, e o versículo 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, orientando que seria necessário passarem por muitas tribulações para entrarem no reino de Deus.
É muito interessante que essa dinâmica sempre de orientar que no reino de Deus tem tribulação, tem peleja, tem obstáculos, tem lutas, e nós vamos encontrar essa herança lá da igreja primitiva e até hoje, como diz lá em João 16:33, no mundo vocês terão muitas aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. São as palavras de Jesus e que agora estão se repetindo nas palavras de Paulo e Barnabé, conscientizando aqueles que estavam se convertendo de que não seria diferente e que também passariam por muitas e grandes tribulações. Derbe marcou a extremidade leste da viagem missionária, pois ficava na fronteira leste da Galácia. Depois da evangelização ali, os missionários voltaram nos seus passos, apesar da atmosfera hostil deixada para trás, para fortalecer e encorajar os grupos de crentes que estabeleceram, em especial garantir o estabelecimento de algum tipo de liderança, como nós já citamos anteriormente, a fim de consolidar os grupos para o futuro. Depois voltaram diretamente a Antioquia, onde deram um relatório da obra que havia sido realizada pelo poder de Deus diante da igreja, ressaltando o modo pelo qual Deus os tinha guiado para uma obra bem-sucedida entre os gentios. Não há quaisquer dificuldades históricas reais nessa seção. Sua importância se acha no ensinamento acerca do modo segundo o qual a igreja deve viver num ambiente hostil, equipando-se de acordo com a situação e crendo que o próprio Deus ajudará a vencer toda e qualquer dificuldade, porque é Ele quem conduz, quem protege e quem dá vitória à sua igreja. A outra lição vital desse texto de Atos dos Apóstolos 14, esse final dessa viagem missionária, é que a viagem inteira é considerada como tendo sido dirigida por Deus, que abriu o caminho para os gentios. Embora talvez não fosse tão aparente durante a viagem, agora os missionários podiam perceber em retrospecto a mão de Deus que operava. Assim foi preparado o palco para o debate decisivo acerca do lugar dos gentios convertidos na igreja que está sendo solidificada, organizada pela direção do Espírito Santo. Eu ainda quero aqui falar que nós temos um padrão apostólico nessa primeira viagem que marca inicialmente a pregação do Evangelho, instrução dos convertidos, organização das pequenas igrejas e o seu fortalecimento através do discipulado com a liderança local. Queremos aqui ressaltar a beleza desse capítulo 14. Fizemos a meditação de ontem e estamos fazendo a meditação de hoje. E a importância é que o Evangelho está se expandindo, saindo de Jerusalém, saindo de Antioquia e agora avançando nessa primeira viagem missionária de Paulo, uma viagem que foi marcada pelo sobrenatural, pelo cuidado, pela forma como Deus vai conduzindo a história da sua igreja e do seu rebanho. E essa é, pois, hoje a reflexão e o milagre que nós não poderíamos deixar de ressaltar, que a vida da igreja está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe e nos ajude a darmos continuidade, entendendo que é o próprio Deus quem vai conduzindo milagrosamente a vida e a história da sua amada igreja. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu estou cheia de alegria pela forma como Deus conduz a sua igreja, o seu rebanho. Amém.